E aí, torcedor do Galo, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Sérgio Coelho, presidente do Atlético Mineiro, surpreendeu o mundo do futebol ao apresentar uma proposta ousada para contratar um dos maiores nomes do futebol alemão, Thomas Müller. A notícia, que tomou conta dos bastidores, já causa alvoroço entre torcedores e especialistas, levantando questionamentos sobre a viabilidade e os impactos de uma possível transferência do ídolo do Bayern de Munique para o futebol brasileiro. Aos 34 anos, Müller continua sendo uma peça importante para o Bayern, clube onde construiu toda a sua carreira profissional, com uma trajetória vitoriosa, incluindo 10 títulos da Bundesliga, uma Champions League e a Copa do Mundo de 2014. Com a Alemanha, o meia-atacante se consolidou como um dos jogadores mais inteligentes e eficientes do futebol moderno. No entanto, seu contrato com o clube bávaro se aproxima do fim e os rumores sobre seu futuro começaram a ganhar força. A investida do Atlético Mineiro demonstra a ambição do clube em se consolidar como uma potência do futebol sul-americano. Desde a inauguração da Arena MRV, o Galo tem buscado fortalecer ainda mais seu elenco para brigar por títulos de expressão. A contratação de Müller representaria um passo gigantesco nessa estratégia, colocando o time mineiro em um novo patamar de protagonismo internacional. Nos bastidores, a proposta feita por Sérgio Coelho teria como base um contrato de 2 anos, com um salário compatível com o padrão europeu e incentivos ligados ao desempenho e conquistas. Além disso, a estrutura do clube e a crescente competitividade do futebol brasileiro seriam fatores apresentados como atrativos para convencer o alemão a aceitar o desafio. A reação da torcida atleticana foi imediata. Nas redes sociais, milhares de torcedores se manifestaram com empolgação diante da possibilidade de ver Müller vestindo a camisa alvinegra. Alguns, no entanto, mantêm um tom de cautela, lembrando que a negociação envolve desafios consideráveis, como a forte concorrência de clubes da Arábia Saudita e da Major League Soccer, que também demonstram interesse no jogador. Por outro lado, a diretoria do Bayern de Munique ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Internamente, o clube alemão sabe que a decisão final estará nas mãos de Müller, que terá que avaliar não apenas a questão financeira, mas também os aspectos esportivos e pessoais de uma mudança para o Brasil. Uma das principais dúvidas gira em torno da adaptação do jogador ao futebol brasileiro. Acostumado com o ritmo e a intensidade da Bundesliga, Müller teria que se ajustar a um novo estilo de jogo, além das diferenças climáticas e culturais. No entanto, a experiência e inteligência tática do alemão poderiam facilitar essa transição, tornando-o uma peça fundamental no esquema do técnico Gabriel Milito. Além do impacto dentro de campo, a chegada de Müller traria um retorno midiático expressivo para o Atlético Mineiro. O nome do clube ganharia visibilidade mundial, atraindo novos patrocinadores e ampliando a base de torcedores, tanto no Brasil quanto no exterior. A presença de um campeão do mundo no elenco alvinegro também fortaleceria a imagem do futebol brasileiro como um destino viável para grandes estrelas internacionais. O movimento lembra outras contratações de peso realizadas por clubes brasileiros nos últimos anos, como a vinda de Luis Soares para o Grêmio e de Diego Costa para o próprio Atlético. No entanto, trazer um jogador do nível de Müller, ainda atuando em alto nível na Europa, seria um feito sem precedentes para o futebol mineiro. Pessoas próximas a Müller indicam que o jogador está aberto a ouvir propostas e que não descarta a possibilidade de uma mudança para fora da Alemanha. Aos 34 anos, ele pode estar considerando novos desafios antes de encerrar sua carreira. E o projeto apresentado pelo Galo pode ser uma opção atraente. Caso a negociação avance, o Atlético Mineiro enfrentará desafios financeiros para viabilizar a contratação. O clube precisaria buscar alternativas, como parcerias estratégicas e investidores, para garantir que a operação seja sustentável e não comprometa as finanças da equipe. A possível chegada de Müller também geraria impactos diretos no elenco atual do Atlético. Jogadores como Hulk, Paulinho e Zaracho poderiam formar uma parceria de luxo com o alemão, elevando o nível técnico da equipe e aumentando suas chances de conquistar títulos importantes. A janela de transferência se aproxima e, com ela, a expectativa sobre o desfecho dessa história cresce. O Atlético Mineiro já demonstrou que tem ambição e ousadia para sonhar grande, e agora resta saber se Thomas Müller se tornará a próxima grande estrela do futebol brasileiro.
Independentemente do resultado final da negociação, a movimentação de Sérgio Coelho reforça a postura do clube em buscar protagonismo global. Se Müller desembarcar em Belo Horizonte, o futebol brasileiro ganhará não apenas um craque, mas também um símbolo de que sua liga pode ser um destino atraente para lendas do esporte nos próximos dias. O mercado da bola pode trazer respostas definitivas sobre essa surpreendente investida do Galo. Enquanto isso, os torcedores seguem acompanhando cada detalhe dessa possível transferência, imaginando como seria ver Thomas Müller celebrando gols na Arena MRV. Olá, torcedor alvinegro! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal De Olho no Galo e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Galo de forma exclusiva. Bora continuar! A possibilidade de Thomas Müller vestir a camisa do Atlético Mineiro está movimentando o futebol brasileiro e gerando debates sobre o impacto que essa contratação teria no cenário nacional. O meia-atacante alemão, conhecido por sua inteligência, tática e capacidade de decisão em grandes jogos, poderia elevar o nível da equipe e mudar a forma como o futebol brasileiro é visto no exterior. A proposta feita por Sérgio Coelho não é apenas uma aposta esportiva, mas também uma estratégia para transformar o Galo em uma marca global. Müller, que passou toda a sua carreira profissional no Bayern de Munique, sempre se destacou por sua versatilidade. Embora seja frequentemente escalado como meia-atacante, sua capacidade de atuar em diversas funções do meio para frente faz dele um jogador valioso em qualquer esquema tático. No Atlético Mineiro, ele poderia desempenhar um papel semelhante ao que fez no Bayern, auxiliando na criação de jogadas e sendo um elemento surpresa dentro da área. A adaptação ao futebol brasileiro seria um desafio para Müller, mas não algo impossível. Muitos jogadores europeus que chegaram ao Brasil enfrentaram dificuldades no início, principalmente por conta do ritmo acelerado e da maior liberdade ofensiva dos times sul-americanos. No entanto, a experiência acumulada ao longo de sua carreira pode ajudá-lo a se destacar, além do fato de estar cercado por jogadores de alto nível no elenco do Galo. A contratação de Müller também abriria portas para uma maior internacionalização do Atlético Mineiro. A presença de um campeão do mundo no time alvinegro poderia atrair a atenção da mídia internacional e até mesmo facilitar acordos comerciais e parcerias com empresas europeias. O clube já demonstrou interesse em expandir sua marca, e a chegada de um jogador desse porte aceleraria esse processo. Além disso, a possível vinda do alemão poderia influenciar o mercado sul-americano de transferências. Se um clube brasileiro consegue atrair um jogador do calibre de Müller, outros times poderiam seguir o mesmo caminho, tentando convencer estrelas europeias a escolherem a América do Sul em vez de destinos tradicionais como a Arábia Saudita e os Estados Unidos. Isso fortaleceria o futebol brasileiro como uma opção competitiva para grandes nomes do esporte. Por outro lado, uma contratação desse nível exige planejamento financeiro detalhado. O Atlético Mineiro precisaria garantir que os custos envolvidos na operação não comprometessem sua saúde financeira a longo prazo. A diretoria teria que trabalhar com patrocinadores e investidores para viabilizar a chegada de Müller sem comprometer os investimentos em outras áreas do clube. A torcida atleticana, conhecida por sua paixão incondicional, já começou a sonhar com a possibilidade de ver Müller atuando na Arena MRV. A simples menção do nome do alemão nas redes sociais gerou uma onda de entusiasmo entre os torcedores, que imaginam como seria a parceria entre ele e Hulk no ataque do Galo. Caso a contratação se concretize, o clube terá uma das duplas mais experientes e letais do continente. Enquanto isso, o Bayern de Munique observa a situação com atenção. Müller tem um enorme respeito dentro do clube alemão e sua saída não seria simples, tanto pelo seu vínculo com a torcida quanto pela importância que ainda tem no vestiário. Mesmo assim, se o jogador decidir buscar um novo desafio antes de encerrar sua carreira, a diretoria bávara pode optar por facilitar sua saída. O futebol brasileiro vive um momento de crescimento, com clubes investindo cada vez mais em estrutura e reforços de peso. O Atlético Mineiro já provou que tem ambição e capacidade de brigar por grandes conquistas, e a chegada de Müller seria um passo definitivo nessa direção. Se a negociação avançar, o Galo pode se tornar um dos times mais temidos do continente nos próximos anos. Nos bastidores, as conversas continuam e a expectativa sobre o desfecho dessa história só aumenta. Se Müller aceitar a proposta e decidir trocar a Bundesliga pelo futebol brasileiro, o Atlético Mineiro escreverá um dos capítulos mais marcantes de sua história.
Até lá, torcedores e especialistas seguem atentos a cada novidade, esperando por um desfecho que pode mudar o cenário do futebol nacional. Trazemos notícias atualizadas do Galo todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Atlético Mineiro. Até o próximo vídeo